O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Caravana de imigrantes rejeita oferta para ficar no México. Atualmente tem 3 grandes caravanas, né, passando pelo México e indo aos Estados Unidos. A principal é dos hondurenhos, que a gente noticiou já no programa passado. E o presidente do México, Peña Neto, anunciou um plano chamado Você Está em Casa, em que oferecia abrigo, atenção médica, educação para os centro-americanos nos estados de Chiapas e Oaxaca, né, ali o sul do México. Que é bem próxima da fronteira sul, né? E, segundo o governo mexicano, cerca de 1.700 pessoas teriam solicitado esses status, porém, a imensa maioria rejeitou, né, teria tido ali uma espécie de assembleia, né, em que todos eles gritaram não obrigado, alguma coisa assim, e dizendo que irão seguir ao norte, né? Muita gente comentando, inclusive, que o México teria feito essa proposta bastante generosa por pressão, né, dos Estados Unidos. Pressão barra, talvez, inclusive, apoio, né, com financiamento, enfim. Vários integrantes das caravanas estão dizendo que os agentes mexicanos, né, estão criando muitos obstáculos para a caravana, para impedir que eles, né, cheguem na fronteira dos Estados Unidos. E, por sua vez, né, o Donald Trump deu algumas declarações bastante infelizes essa semana, e vocês vão até entender porque eu estou dizendo isso, tá? Antes que, né, no antitrumpismo, alguma coisa assim. O Donald Trump aumentou, né? Semana passada a gente falou que ele disse que ia mandar 800 soldados para a fronteira com o México. Nessa semana, ele aumentou para 5.200. E ele disse que podem chegar a 15 mil soldados. Quase a proporção de 1 para 1. Não, dependendo das estimativas do tamanho da caravana, acho que fica até mais, né? E ele disse que... porque teve pessoas que já voltaram atrás, né? Teve gente que decidiu ficar no México, enfim. E é difícil você calcular um número preciso, né? Não tem exatamente ali uma lista de presença. Agora, de efetivo, tem. Então. E ele disse que eles esperam não ter que usar a violência, porém, se as pessoas começarem a atacar pedras e essas coisas, é como se eles estivessem armados. E aí pode ter a retaliação. Aí vocês podem dizer, não, mas Felipe, ele tá lá, né, dando declaração bombástica pra imprensa, porque é o que ele costuma fazer, né, enfim, ele tem razão, se os caras tacam pedra, tem que atirar nas pessoas. O que acontece? Hoje, tá, dia 2 de novembro, o exército nigeriano dispersou um protesto numa comunidade xiita com tiros de verdade. Cerca de 10 pessoas morreram e o exército nigeriano postou na sua conta oficial no Twitter, eu não estou de sacanagem, joguem no Google, se quiserem verificar, fiquem à vontade, que postou no Google o vídeo do Donald Trump falando isso. Basicamente falando, olha, a gente atirou nos caras porque eles tacaram pedra na gente. O presidente dos Estados Unidos disse até que se você tacar pedra é a mesma coisa que você estar armado. E é uma retórica similar também aos conflitos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Sim, que você equivale uma funda, uma pedra a... Um M16. M4. M16 está muito obsoleto, mas você tem que renovar seu arsenal. Eu sou... Você tá na guerra do Vietnã ainda. Eu realmente não entendo nada de arma. Mas, então assim, você equivale coisas que não são equivalentes, né? E, enfim, eu imagino que os 5 mil soldados dos Estados Unidos na fronteira não vão começar a abrir fogo indiscriminadamente que nem um filme do Schwarzenegger, né? Mas já é uma retórica complicada, uma retórica perigosa, até porque imagina só,
né? Soldados dos Estados Unidos abrindo fogo contra civis hondurenhos do lado mexicano da fronteira, de forma, né? Enfim, imagine o impacto que isso geraria, inclusive pensando nas eleições, que a gente já vai mencionar. Né? Então, essa foi a primeira questão. Aqui a gente está indo numa ordem cronológica. Aí, também no final de semana, nós tivemos o que é considerado o maior ataque antissemita nos Estados Unidos, né? Infelizmente falamos que semana que vem aniversaria a Noite dos Cristais, que ocorreu em Pittsburgh, na Pensilvânia. Um terrorista neonazista, né, chamado Robert Bowers, de 46 anos, que vivia postando nas suas redes sociais conteúdo antissemita, teorias da conspiração, insultos antissemitas, né? Ele colecionava, ele tinha várias armas automáticas, inclusive, na sua casa, né? E assim, ele tinha um verdadeiro arsenal na casa dele, tá? Não se trata ou não do porte ou não, da posse ou não, de autodefesa. Ele tinha um arsenal em casa. Ele entrou numa sinagoga em Pittsburgh durante uma cerimônia do Shabat, gritando que queria matar judeus. Antes do ataque, né, ele escreveu numa rede social, né, dizendo que a Associação dos Judeus, né, Associação Sociedade de Ajuda ao Imigrante Hebreu, né, HIAS, né, e ele postou na comunidade Gabi, que é, digamos assim, é um Twitter da alt-right nos Estados Unidos, né, que usa lá o sapinho que esses grupos gostam, e o criador do sapo vai morrer de desgosto porque era para ser um personagem infantil, enfim. Né, mas não vamos entrar nessas searas, porque até, né, ficar desenhando um sapo via áudio é difícil. A Fiesp se inspirou nisso? Eu acho que não, mas espero que não, na verdade. Enfim, ele postou na rede, né, que a Sociedade dos Judeus gosta de trazer invasores que matam nossa gente. Eu não posso ficar sentado e ver minha gente sendo abatida. Que se dane o que vocês pensam, estou indo. E aí ele entrou na sinagoga, disse que queria matar judeus, matou 11 pessoas, deixou pelo menos 5 pessoas feridas, incluindo 4 policiais. Tá? Ele foi alvejado, foi ferido e foi levado para o hospital. Tá? A rede social do Sapo disse que, ao saber do perfil do maluco neonazista, do filho da mãe, né, tomou atitudes rápidas e proativas de entrar em contato com a justiça, né, e passou os dados dele para o FBI. O cara não tinha passagens pela polícia, e aí começou uma grande discussão nos Estados Unidos, né, sobre justamente essa retórica de inimigos ou não, né, usada muitas vezes pelo Donald Trump. O próprio Donald Trump disse que a mídia é inimiga do povo, tá? Inclusive, ele fez isso em resposta, né, rabinos dessa sinagoga, né, fizeram lá uma cerimônia, um pronunciamento, pedindo o fim dos discursos de ódio, e aí perguntaram... A própria ex-presidenta da sinagoga, né, a Lynette Lederman, ela disse que não receberia o Trump de braços abertos em Pittsburgh, porque ele é o gerador, né, do discurso de ódio, né, e que essas palavras hipócritas que vêm dele não dizem nada a ela. E encontrou eco também no reverendo Eric Manning, da Emmanuel African Methodist Episcopal Church, em Charleston, que a gente repercutiu em 2015, né, na primeira temporada do Xadrez Herbal, e falou também que as palavras sim importam. Então, como minha mãe sempre dizia, o coração fala, a boca fala que o coração tá cheio. Então, meu coração tá cheio de nuggets. De certa maneira, sim. E aí... levaram, né? E aí o Trump tweetou, né? A imprensa repercutiu essas palavras dos rabinos,
né, pedindo pelo fim do discurso de ódio, pedindo pelo fim, né, da retórica de ódio. O próprio rabino Jeffrey Myers disse que as minhas palavras não têm intenção de serem políticas, e aí o Trump foi lá e tuitou dizendo que as fake news estão fazendo tudo em seu poder para culpar os republicanos, os conservadores e a mim pela divisão e o ódio que está acontecendo há tanto tempo no nosso país. Na verdade, são suas reportagens falsas e desonestas que causam problemas muito maiores do que eles entendem. E disse que a mídia fake news é a real inimiga do povo, né? Enfim, ele disse que se a sinagoga tivesse segurança armada, o massacre não teria acontecido, sendo que, vou repetir, 4 policiais ficaram feridos no tiroteio, tá? Que estavam lá na cerimônia, enfim, estavam na celebração do Shabat. E, além disso, né, o Donald Trump foi a Pittsburgh, né, para, enfim, oferecer ali os seus lamentos, suas condolências, depositar uma coroa de flores, e ele foi recebido por cerca de 2.000 pessoas protestando contra a sua presença. E foi revelado, né, que os familiares das vítimas tinham pedido que o presidente não fosse até Pittsburgh. O governador da Pensilvânia e o prefeito de Pittsburgh, ambos democratas, não quiseram acompanhar o Donald Trump, tá? Então, assim, acabou criando uma situação política muito forte, muito pesada, né? E por conta de... O cara vai visitar, né, um local onde teve um massacre e é recebido com um protesto de 2.000 pessoas, sendo que ele é o presidente do país. E que é uma simbologia que a gente sempre comenta aqui, que nos Estados Unidos é muito forte. Tá? Aquela coisa do o campeão de alguma coisa receber uma ligação de parabéns do presidente, né? Essas coisas. E o cara vai lá e é recebido por um protesto de 2.000 pessoas. Né? 2.000 pessoas não é pouca coisa. Então isso acabou gerando também um peso político muito grande. E agora a discussão, né, nos Estados Unidos em relação a esse tema está sendo a questão da pena de morte. O neonazi, ele está sendo mantido, né, ele está preso, ele não tem direito à fiança, ele se declarou inocente perante a corte, ele vai responder por 44 acusações, várias delas são passíveis à pena de morte. Ele pediu para ser submetido a um julgamento com jurados, tá? E ele disse que é inocente e não, né, que, enfim, ele, sei lá, ele atirou porque, sei lá, a arma dele caiu, alguma coisa assim, né? Então, agora a discussão é sobre, inclusive, pena de morte, né, que acaba sempre também chamando muita atenção. E num lado positivo, né, a Associação de Muçulmanos da Pensilvânia, né, arrecadou $130 mil para as famílias das vítimas, né, para custear, inclusive, né, gastos funerários, enfim. Então, e a própria organização ali da vaquinha virtual, digamos assim, da Celebrate Mercy, disse que cerca de 25% das doações vieram de pessoas de outras religiões, né, porque a campanha acabou se divulgando bastante, acabou viralizando. Cerca de 3.000 pessoas contribuíram e também vai custear as despesas hospitalares dos feridos. Tá? O dinheiro que foi organizado além desse Celebrate Mercy, pelo Centro Islâmico de Pittsburgh. Não era da Pensilvânia, era de Pittsburgh. Tá? Agora vamos para outro assunto, né, interessante, importante nos Estados Unidos, e que pode eventualmente, né, por conta, né, de cópia e inspirações e tudo mais, acabar chegando no Brasil. Inclusive, em algum momento a gente pode até chamar a nossa Ana Luísa para falar sobre isso, que é o seguinte: o Donald Trump disse que num programa na HBO, ele disse que ele quer acabar, né, com a possibilidade de que bebês nascidos em solo dos Estados Unidos ganhem automaticamente a cidadania do país. Ele disse que é imigração ilegal, né? Lembrando que imigração não é ilegal, é irregular, é diferente.
ele infesta os Estados Unidos, ele usou esse termo, e aí abro aspas para ele. Somos o único país no mundo onde uma pessoa chega e tem um bebê, e o bebê é essencialmente um cidadão dos Estados Unidos por 85 anos, com todos os seus benefícios. É ridículo, precisa acabar. O que acontece, né? Antes da gente passar as informações, né, vamos colocar aqui as entrelinhas. Né? O Trump está falando isso, primeiro, para aumentar sua retórica contra as caravanas, especialmente a caravana de hondurenhos, que tem mulheres grávidas nas caravanas. E segundo, né, então assim, primeiro aumentar essa retórica e segundo, ele colocar, digamos assim, novamente, um assunto alarmista, digamos assim, um assunto complicado, para mobilizar as eleições de midterm que vão ocorrer na semana que vem nos Estados Unidos, que a gente ainda vai comentar. Então, assim, essas são a verdadeira intenção dele ao falar desse assunto é mirar nisso daí. Tá? É mirar em falar, olha, a gente precisa de mais republicanos no Congresso para poder aprovar essas medidas mais fortes, mais firmes na visão dele. E segundo, né, aumentar a retórica contra as caravanas. E aí, ele disse, né, que falaram para ele de que ele não precisaria revogar, ele não precisaria de uma emenda constitucional para revogar a provisão, porque assim, é uma emenda constitucional que garante esse direito, tá? E ele não precisaria de uma nova emenda constitucional para poder revogar isso, né? Ele poderia, via, né, ordem executiva, esclarecer a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é o seguinte, né, que ela diz que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas a essa jurisdição são cidadãs dos Estados Unidos. Essa emenda, ela é de 1868, logo depois da Guerra Civil. Por qual motivo? Né? Para garantir que as pessoas anteriormente escravizadas, seus descendentes e todas as pessoas imigrantes naquele momento, que chegaram no contexto da guerra, inclusive como irlandeses, tivessem cidadania nos Estados Unidos. E assim, a 14ª emenda, é que vamos lembrar, as primeiras 10 emendas da Constituição dos Estados Unidos foram aprovadas logo depois, que é a chamada Bill of Rights dos Estados Unidos, que é inclusive o que inclui a 2ª emenda lá, que é discutida sobre o direito de portar armas. E ativistas anti-imigração e ativistas conservadores dizem que o trecho sujeitas a essa jurisdição quer dizer que não se aplica, então, a pessoas nascidas fora dos Estados Unidos. Estarão sujeitas a jurisdições, né, dos seus próprios países. E aí, por outro lado, as pessoas vão falar que em 1898 teve um caso na Suprema Corte. Lembrando, os Estados Unidos é common law, então a jurisprudência acaba tendo um peso muito maior. Né? A Suprema Corte, em 1898, decidiu que um sino-americano, ele havia nascido em São Francisco, aí ele foi para a China visitar a família, resolver algum problema, sei lá, e aí quando voltou, não deixaram ele entrar. Ele falou, não, mas peraí, eu nasci nos Estados Unidos, eu sou dos Estados Unidos, eu não sou chinês, sou cidadão dos Estados Unidos. E aí o caso foi parar na Suprema Corte, em 1898, e a Suprema Corte falou, olha, o cara nasceu aqui, logo ele é cidadão dos Estados Unidos. Logo, pela 14ª emenda, se você nasce aqui, você é cidadão dos Estados Unidos. Então, você tem uma discussão jurídica que torna muito improvável que o Trump vai conseguir realmente fazer isso. Tá? Até porque o que muita gente comenta, né, que, assim, a hora que o Trump emitir essa ordem, no minuto seguinte em que você tiver um bebê filho de estrangeiro nascendo nos Estados Unidos, você vai ter advogados, você vai ter ONGs entrando com recursos, né, que vão fazer com que o caso vá parar novamente na Suprema Corte, e nesse processo vai demorar. Né? Então a criança vai nascer nos Estados Unidos, vai crescer nos Estados Unidos. Então, assim, tem uma discussão jurídica muito grande. A outra questão, né, é que o Donald Trump, e aqui é informação, ele está completamente errado. Tá? Ele está falando uma informação errada quando ele diz que os Estados Unidos é o único país que isso ocorre. Né? Tem pelo menos 33 países que seguem os chamados jus soli, né, direitos do solo,
que é, você nasceu naquele país, logo você é cidadão daquele país. O contraste com isso é o jus sanguinis, o direito do sangue, que é, por exemplo, o caso da Itália. Né? Por que tem tanto ítalo brasileiro? Porque você é cidadão italiano se você é filho de italianos. Se eu casar com uma brasileira, formos para a Itália e tivermos um filho lá, ele não necessariamente vai ser italiano. Ele pode, enfim, se naturalizar, deve ter algum processo, mas ele não vai nascer com a cidadania italiana porque ele é filho de brasileiros. E mesmo o jus sanguinis tem níveis, né? Porque, por exemplo, na Itália eu acho que consideram até terceira ou quarta geração. Alguma Tem coisa outros assim. países que é só filiação direta. Isso só filiação. Se não me engano, a Finlândia, acho. A Suíça é assim. Então, assim, e quais são os países que usam, então, esse jus soli? Não coincidentemente, são os países americanos. E aqui quando a gente fala americanos, não é naquele sentido sinônimo dos Estados Unidos, é o continente americano como um todo. É Canadá, Brasil, Argentina, Uruguai. Por quê? Porque são países que, além das suas populações nativas indígenas, são países formados por imigrantes. Né? Aqui, no caso, sejam pessoas que foram levadas à força, né, sob o chicote com total violação dos seus direitos, como no caso das pessoas escravizadas, ou então pessoas que vieram para o continente buscando melhores oportunidades, como o caso dos ítalo-brasileiros. Né? Rio Grande do Sul, novamente, vai recentemente, né, a gente teve eleição no Rio Grande do Sul, o Sartori, que é de Caxias, tem o apelido de gringo, porque lá gringo é sinônimo de colono italiano. Né? Então, assim, o cara vem para o continente americano, então ele tem que ter o direito à nacionalidade. Além disso, o filho dele vai ter direito a essa nacionalidade. Né? Nasceu aqui, é cidadão americano. São países formados por imigrantes. Então, por isso que os Estados Unidos têm essa regulação. E não é exclusiva dos Estados Unidos. Então, Trump está redondamente errado, para falar o mínimo, quando ele fala isso. E não apenas errado, ele desconhece a própria história. Já que, se fosse assim, ele não seria cidadão dos Estados Unidos. Né? Já que a mãe dele é escocesa e a mãe dele foi para os Estados Unidos ali de forma irregular. Né? E vamos fazer um lembrete, isso aqui não é uma condenação. É porque para os Estados Unidos é muito mais fácil você... mais fácil não, né? Mas é considerado mais objetivo você ir para os Estados Unidos e uma vez lá regularizar a sua situação do que você pedir para ir. Tá? Então, assim... ele está falando uma coisa extremamente errada, tá? Como eu disse, para dizer o mínimo, porque aí entra aquela coisa como é que você vai adotar o jus sanguinis nos Estados Unidos? Tá? Porque assim, se você pensa nos Estados Unidos, vamos aqui pensar, você tem o Tiger Woods, você tem o Michael Jordan, você tem o Donald Trump, você tem qual é o nome? O Jeremy Lin, você tem Shaquille O'Neal, todas essas figuras que eu citei, né? Infelizmente alguns talvez não conheçam, não consigo pensar, mas assim, o Jeremy Lin é um jogador de basquete sino-americano. Né? O Tiger Woods, ele é filipino-afro-americano. Né? O Trump é branco e loiro. O Shaquille O'Neal é negro de nome muçulmano. O Michael Jordan é negro de uma família batista. E todos eles são cidadãos dos Estados Unidos. Você não tem um fenótipo típico de cidadãos dos Estados Unidos, de brasileiros, de canadenses, porque são países formados por diversas culturas, diversas sociedades. Isso aqui foi um exemplo bem básico. Né? Você ainda tem os hispano-americanos, tem os descendentes japoneses, de coreanos, enfim... árabes, você vai ter trocentas comunidades. Então como é que você vai determinar o jus sanguinis? Você vai falar, você acha que você não é dos Estados Unidos, hein? Você não tem cara de ser dos Estados Unidos. Né? Como você vai fazer isso? Então além de ser uma decisão juridicamente complicada, do ponto de vista histórico e social, é meio uma retórica bastante vazia, na verdade. Né? Mas não deixa de ser curioso, né? O Donald Trump ter essa retórica, aqui os ouvintes vão ter que me perdoar, mas eu vou ter que dar essa alfinetada, né? Já diria Ronaldo Esper. Né? Que é o seguinte, muitos brasileiros que gostam do Trump, né? Que elogiam Trump, estão naquela intersecção, né? De brasileiros que vão para a Flórida, inclusive
mulheres grávidas que vão para Miami para ter os bebês nos Estados Unidos, eles terem cidadania nos Estados Unidos, né? Ali na classe média alta especialmente. Se o Donald Trump, improvável, mas conseguir mudar isso, essas pessoas vão se ferrar, inclusive, né? Porque ele vai estar mirando ali no hondurenho, pobre, moreno, né? Aquele estereótipo, né? do imigrante chicano, entre aspas, mas vai acertar em um monte de gente também, né? Vai acertar, inclusive, nos noruegueses que ele queria levar para os Estados Unidos, né? Então, isso é importante, né? de colocar, por conta dessa questão histórica, inclusive, né, já criou uma briga dentro do Partido Republicano, né, mais uma, né, com o Donald Trump, né, o Paul Ryan, né, o presidente da Câmara dos Deputados, que vai se aposentar como deputado agora, tenho certeza. Ele vai ficar uns 2-4 anos na maciota e depois vai voltar com muito mais força, tenho certeza. Né, ele não vai ficar em casa fazendo nada. Até porque ele é relativamente novo. Ele né? é novo e é um rosto importante do conservadorismo dos Estados Unidos. Foi vice do Mitt Romney. Acho que foi. Então, o Paul Ryan criticou isso, né, dizendo que você não pode acabar com o direito à cidadania com uma ordem executiva. Né, ele disse que estamos de acordo para deter a imigração ilegal, proteger nossa fronteira, mas você não pode acabar com o direito de cidadania com uma ordem executiva. Ou seja, dizendo que você não pode resolver as coisas na canetada. Né? E aí, o Donald Trump tweetou, né, dizendo que o Paul Ryan não sabe nada sobre cidadania, direito de cidadania. Ele deveria dar prioridade a manter a maioria republicana na Câmara dos Deputados em vez de dar suas opiniões. Porque, né, pra que serve um deputado? Né? O outro que ia se ferrar nesse esquema era o Ted Cruz. O Sim. Ted Cruz não seria cidadão dos Estados Unidos. Né? E ele é presidenciável, né, pelo Partido Republicano. E aí o Trump, ontem, né, ele disse que ele quer uma outra mudança, ele quer fazer, né, que é para mudar as regras de pedido de asilo no país, dizendo que muitos imigrantes abusam do direito ao asilo. Tá? Então ele disse que apenas pessoas que chegarem em postos autênticos, em entradas oficiais, como aeroportos e postos de controle de fronteira, que vão poder pedir asilo, tá? E aí, finalmente, um breve panorama sobre as eleições da semana que vem. Né? A gente vai ter as eleições de midterm nos Estados Unidos, no dia 6 de novembro, na qual estarão em jogo, né, 35 dos 100 assentos do Senado, ou seja, 1/3 do Senado, mais ou menos, e toda a Câmara dos Deputados. Aqui fica, inclusive, uma discussão aí para o pessoal ter no bar, né? Teve alguém que comentou no Twitter, inclusive, se seria interessante ou não o Brasil adotar um modelo como esse. Né? O Brasil, por exemplo, elege o presidente em 2018 e a Câmara em 2020. Ou seja, o cara assume já sabendo como vai estar a Câmara. Claro, o cenário brasileiro é diferente, porque tem a pulverização partidária. A gente só está aqui colocando que é um papo aí para mesa de bar. Vocês podem usar para inclusive, chegar na crush. Né? Como você acha que deveriam ser as eleições brasileiras? E como seria midterm no português brasileiro? Meio de mandato. Felipe, tem que ter um nome mais bacana. A gente tem aqui um fenômeno que é o centão. No Congresso, teria que ter um nome mais brazuca. Então fica aí a dica para os nossos ouvintes. Meião. Meião. Boa. Saudoso meião do CP. Virava um pasto depois dos treinos do pessoal de rugby. Aí o pessoal ainda me pergunta porque eu tenho preconceito com o rugby. Os caras destruem o gramado. Mas voltando aqui. E toda a Câmara dos Deputados, os 435 assentos, estarão em disputa. Tá? Para os republicanos, o cenário ideal seria eleger 8 senadores e 290 deputados. Tá? 290 da maioria de 2/3, né, a maioria qualificada, né, que garante ali a aprovação de basicamente qualquer coisa. Né? E os republicanos, desses 35 disputas para o Senado, só precisam de 8. Por quê? Porque a maioria dos cargos para o Senado que estão em disputa são atualmente ocupados por republicanos.
por democratas, desculpem. Então os republicanos precisam basicamente ali vencer algumas reeleições, pode perder um aqui, mas ganhar outro ali. Eles precisam vencer 8 em 35. Já em relação aos 435 da Câmara, é muito provável que ocorra, na verdade, o contrário. Né? Esse foi o tema da minha última coluna na Gazeta, inclusive da minha mais recente coluna na Gazeta, para quem quiser dar uma olhada. Né, um pouco mais detalhado. Vamos lembrar, nos Estados Unidos, até por não existir o centrão, né, que o Matias lembrou, então o papel do Congresso ele é muito grande. Né? O presidente dos Estados Unidos, proporcionalmente, tem menos poder que o presidente brasileiro, e o Congresso, pelo fato dele ser bipartidário, se o presidente não tiver a maioria, não vai ter aquele partido, né, meio fisiológico, aquele partido ali, sabe aquele partido? Aquele lá, né? Aqueles lá, né? Não vamos aqui citar nomes nem siglas, né? Não tem porque, sei lá, se você pensou em Campos Machado, em Roberto Jefferson, em PR, alguma coisa assim, é você que pensou nisso, tá? Mas o Donald Trump, então, ele precisa ter uma maioria no Congresso, né? Porque você, ou então você é obrigado a negociar com outro, que é o que costuma acontecer, tá? A regra nos Estados Unidos, inclusive, é o presidente não ter o Congresso. Por exemplo, dos 8 anos do governo Obama, só em 2 o Partido Democrata teve as 2 casas do Legislativo. No governo do George Bush Filho, o presidente ele teve o Congresso por apenas 4 anos. O pai do Bush Filho, o Bush pai, né, cumpriu todo o mandato presidencial de 4 anos sem maioria em nenhuma das 2 casas. Ele foi presidente por 4 anos sem ter o controle nem da Câmara nem do Senado. Então, nos Estados Unidos, isso acaba sendo muito mais importante. Claro que no Brasil, né, a gente, né, enfim, a história recente mostra aí complicado. Então, o Partido Republicano, por precisar ter uma meta muito pequena para as eleições no Senado, muito provavelmente vai conseguir manter a maioria do Senado. Né? Porque, repito, dos 35... 9 são culpados por republicanos e os republicanos ainda têm o direito de perder 1, tá? Porque se empatar, né, o voto de Minerva é do Mike Pence. Então os republicanos ainda podem ficar 50-50 ali, tá? 2 são culpados por independentes e 24 por democratas. E 2 assentos estão vacantes. Então, assim, mesmo se os republicanos perderem todas as suas tentativas de reeleição, eles ainda têm várias outras chances de ganhar os assentos necessários. Né, os democratas, por outro lado, precisam ganhar 28 assentos em 35. Tá? Muito mais improvável. Por outro lado, na Câmara, todas as pesquisas estão indicando que os democratas vão conseguir, né, a maioria, e aqui nesse cenário ocorre um inverso. Tá? Você tem muito mais assentos ocupados por republicanos que serão disputados e que muitos deles não vão disputar a reeleição, porque vão se afastar, como o caso do Paul Ryan, vão se aposentar, ou então estão concorrendo a outros cargos. E aí entra o pulo do gato, que antes que alguém vire e fale, não, mas Felipe, não dá para confiar em pesquisa, papapá. A Câmara dos Deputados, né, o Senado representa os estados. A Câmara dos Deputados representa a população. E vamos lembrar, o Donald Trump ele foi eleito no colégio eleitoral, pelas regras dos Estados Unidos, mas sem a maioria absoluta dos votos, no voto direto. E isso acaba impactando no voto para o deputado. Porque, por exemplo, na Califórnia, onde o Trump tomou uma surra, ela vai eleger 53 assentos. Desses 53, se a gente pegar a proporção da eleição para presidente, uns 40 devem ficar com os democratas. Tá? Então a proporção da população em que o Trump não foi o vencedor das eleições deve contribuir para uma vitória democrata na Câmara dos Deputados. Embora muito difícil vai ser, né, colocar ali que os democratas vão ter uma maioria qualificada, muito provavelmente eles vão ficar ali com algo entre 220 e 235 cadeiras. Tá? Outros estados, por exemplo, Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, são, em sua grande maioria, democratas. Então, para os republicanos, está um pouco mais difícil na Câmara. Além disso, teremos 36 eleições estaduais
incluindo dos 3 estados que são as maiores economias dos Estados Unidos, Califórnia, Texas e Nova York. 14 republicanos buscam a reeleição, 9 democratas e um independente. E as 2 principais disputas serão, né, na terra do nosso querido Gustavo, na Flórida, depois de 2 mandatos do Rick Scott, que agora quer ir para o Senado, e ele certamente está republicano, e ele certamente está de olho numa presidência no futuro. E em Michigan, depois do Rick Snyder, também republicano, servir 2 mandatos. E são 2 swing states. Então vão ser os 2 locais ali que vão dar o termômetro do cenário político nos Estados Unidos. E aí entra, né, como, né, vão ter 157 consultas populares também, em 34 estados, consultas sobre aborto e gestação, uso medicinal recreativo de maconha, distribuição eleitoral, imposto, sistema de saúde, política energética ambiental, aumento do salário mínimo, proteção de vítimas contra crimes, né? Na Flórida, novamente nosso querido Gustavo, além de votar para senador, além de votar para deputado, além de votar para governador, eles também vão responder 13 consultas. Né? O nome disso é participação popular. Dizem que faz bem. E aí vem o pulo do gato mesmo, a importância mesmo dessa eleição. Que é o seguinte, a cada 10 anos, nos Estados Unidos tem censo. O próximo censo nos Estados Unidos vai ser em 2020. Com os dados do censo de 2020, vão ser redistribuídos em 2022 os distritos eleitorais pelos governos eleitos agora nessa próxima legislatura, né? Tanto estaduais quanto federais. E isso vai querer dizer o quê? Que quem estiver no poder vai poder distribuir os distritos de acordo com as preferências e prioridades do seu próprio partido, né? O processo que eles chamam de gerrymandering, tá? Jerry com G, tá? Para quem quiser ler um pouquinho melhor sobre isso, mas que é basicamente o seguinte: você atribuir os distritos de acordo com o perfil eleitoral ou demográfico, dividindo, né, as regiões em que a posição é mais forte e concentrando seus próprios votos. Então, por exemplo, num estado, né, se você pegar a cidade de São Paulo, vamos supor, né, e você tiver toda a zona... vamos pegar aqui, imagina uma cidade redonda, tá? E todo o norte dela vota para sua oposição e todo o sul dela costuma votar a seu favor. O que você faz? Você corta essa cidade no meio, no sentido norte e sul. Então você vai criar 2 distritos eleitorais meio a meio. Ou então você corta no sentido leste-oeste para garantir um assento e aí o outro distrito fica na mão da oposição. Agora, olha só que interessante. Se essa cidade redonda tiver o miolo da sua oposição e a parte externa a favor de você, você corta como? Você corta que nem uma pizza. Porque aí você vai pulverizar a sua oposição e garantir, né, a sua situação nos distritos. Então você consegue manipular os distritos eleitorais de forma a beneficiar o seu eleitorado, né? Aqui entra questões demográficas como eleitorado negro no sul dos Estados Unidos, eleitorado hispânico, enfim. E então, assim, essa eleição agora, ela vai ter impacto na política dos Estados Unidos até 2032, que é quando vai ter a próxima redistribuição de distritos. Esse é o pulo do gato, entendeu? Essa é a treta, tá? Então, por isso que tem muita coisa em jogo pro Donald Trump, por isso que ele está fazendo muitos comícios por todos os Estados Unidos, né, tentando apoiar candidatos aí do Partido Republicano aos diferentes cargos que estão concorrendo.